Oi, galera! Meu nome é Karina Velosa e hoje uma aula complementar ao campo elétrico uniforme, uns exercícios mais elaborados, onde ele mistura campo elétrico e campo magnético. Vamos ver? Olha este exercício 1 aqui. Ele fala assim que você tem duas placas paralelas, uma carregada positivamente e outra negativamente, e ali surge um campo elétrico uniforme, ele dá na figura a direção e o sentido do campo, não precisar, porque a gente sabe que é do positivo para o negativo, mas ele dá para nós. Ele fala que aqui também tem um campo magnético, galera, xizinho, entrando no plano da lousa, e essa partícula carregada positivamente, ela descreve um MRU, um movimento retilíneo uniforme, ela tem velocidade constante. Ele pede justamente a velocidade. Ele dá o valor do campo para nós, 1 vezes 10 ao cubo volt por metro, e o valor do campo magnético também, 0,1 Tesla. Galera, o que está acontecendo? Quais são as forças que atuam nessa carga positiva? Se eu tenho campo elétrico, eu tenho força elétrica. E a força elétrica, pessoal, como a carga é positiva, é sempre na mesma direção e mesmo sentido que o campo elétrico. Então, se o campo elétrico é do positivo para o negativo, a força elétrica também é aqui. Força elétrica. O que mais que eu tenho? Se eu tenho campo magnético e eu tenho uma partícula com uma carga diferente de zero, uma carga, né, seja positiva ou negativa, e uma velocidade diferente de zero, surge também uma força magnética. Como que eu descrevo essa força magnética? Regrinha da mão esquerda, faça bom vestibular. Galera, campo entrando, velocidade horizontal e para a direita, a força magnética tá para cima. A força magnética tá para cima, como a carga é positiva, a força magnética é no mesmo sentido do dedo, indicador não, do dedão, né? Do nosso dedo polegar. Vamos lá. Força magnética para cima. Perfeito, falta uma força. Peso. A partícula tem peso também. O peso é sempre apontado para o centro da Terra, então seria na mesma direção e no mesmo sentido da força elétrica, mas no exercício ele manda desprezar o campo gravitacional, isto é, ele está desprezando a força-peso. A massa seria tão pequena que ele despreza. Então, só essas duas forças. Galera, se a força magnética fosse maior, essa partícula iria subir. Se a força elétrica fosse maior, essa partícula iria descer. Para essa partícula continuar em linha reta com velocidade constante, quer dizer que a força magnética está se cancelando com a força elétrica. Então, força magnética é igual a força elétrica. Aí já era, pessoal. Força magnética Q, V, B, seno de θ, só que o seno será de 90 graus, que é 1. Não vou nem colocar. Força elétrica é Q vezes E. Q de um lado e do outro já era. Eu tenho que a minha velocidade é E dividido por B. Então, a minha velocidade será E, 1 vezes 10 ao cubo, 1 vezes 10 ao cubo, ou 1000, né? E o B, 0,1, ó, 0,1, 1000 dividido por 0,1, 10 a quarta velocidade metros por segundo. Pronto, galera. Ou 10.000 aí. E acabou. Olha o exercício 2. Olha o exercício 2, galera. Ele fala que um elétron partiu do repouso, descreveu um movimento acelerado até aqui, ó, até penetrar no campo magnético. Então, aqui eu tenho o campo elétrico. Portanto, ele tem uma força elétrica, deste lado campo elétrico e deste lado campo magnético. A força elétrica é sempre na mesma direção e sentido oposto ao campo, porque a carga é negativa. Então surge uma força elétrica, por isso que ele vem acelerado. Quando a partícula, o elétron, né, ele penetra no campo magnético, ele não tem mais a força elétrica, aí ele fica sujeito à força magnética, perfeito? Ele quer, no item A, que a gente descreva a trajetória desse elétron quando ele entra neste campo magnético. Ele fala que ele descreve uma trajetória de diâmetro 16 centímetros,
A gente sabe que é, então, um movimento circular, mas a gente não sabe se é para cima ou para baixo. A gente precisa verificar qual é a direção e sentido da força magnética. E para isso, faça bom vestibular, regra da mão esquerda. Galera, campo entrando, velocidade para cá, a força daria para cima se a carga fosse positiva. Como a carga é negativa, aqui é a velocidade, a gente sabe que a força magnética é para baixo, então ele descreve uma trajetória assim, certo? Uma trajetória circular e para baixo, esse é o item A. No item B, ele quer a velocidade quando ele está imerso neste campo magnético. Aí a gente pode lembrar da equação do Habib's, olha só. Mas eu quero a velocidade, vou isolar a velocidade, então vou jogar tudo isso daqui para cá. Fica que V é igual a RQV sobre M e acabou, galera. É só fazer continha. Velocidade será raio. Se o diâmetro é 16, o raio é metade, 8, mas tem que ser em metros. Então, 8 dividido por 100, 8 vezes 10 a menos 2. Carga, a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo, pessoal, campo 5 vezes 10 a menos 4, dividido pela massa, que é 9,1 vezes 10 a menos 31. Já perceberam que não dá exato, vai ser um valor aproximado, galera. Então, olha só, 1,6 vezes 5 dá 8. 8 vezes 8, 64. Se aqui fosse 8, daria 64 por 8, que dá 8. Como é 9 é maior, então eu vou aproximar para 7. Agora a gente só conserva a base, somos expoentes da potência de 10. Aqui vai dar 19 com 4, 23, 24, 25 com 31, 6, né? Taca para cima, troca o sinal, metros por segundo e tá aí, ó. Acabou este exercício. Vamos fazer mais um para fechar? Olha só. Olha esse exercício, galera. Ele te dá um campo elétrico nessa direção aqui, ó. Vermelho, campo elétrico. Deu um polígono ali, o quadrilátero, e colocou vários pontinhos. E ele pergunta em relação aos potenciais e a diferença de potencial. Galera, cuidado, não se engane. Se a gente tem um campo elétrico uniforme assim, ó, quais são as nossas linhas equipotenciais? Ó, campo elétrico uniforme. A linha equipotencial, ela sempre faz 90 graus com o campo elétrico. Então, esta é uma linha potencial e essa daqui também, ó, é uma linha equipotencial. Então, eu posso chamar de VA e VB, e a gente sabe que VA é maior do que VB. Então, qualquer ponto dentro desta equipotencial A tem o mesmo potencial. Então, aqui também é VA, aqui também é VA. Qualquer ponto dentro desta linha potencial tem o mesmo potencial, VB, VB. Então, qual é a diferença de potencial dentro da equipotencial? Zero. Se aqui for 100 volts, aqui é 100, 100, 100, não tem diferença de potencial. Se aqui é 80 volts, aqui é 80, 80, 80, não tem diferença de potencial, certo? Então, pessoal, a gente pode transferir este nosso conhecimento para essa figura que ele tentou fazer para nos enganar. Galera, eu preciso achar quais são as minhas equipotenciais. A equipotencial não faz 90 graus com o campo? Se o campo está assim, quem faz 90 graus com o campo? Então, aqui eu tenho uma superfície equipotencial, ó. Aqui eu tenho uma superfície equipotencial, ó, 90 graus. Então, se aqui é uma superfície equipotencial, eu tenho que potencial A é igual ao potencial de J, que é igual ao potencial de B. Aqui também eu tenho outra linha, ó, equipotencial. Aqui eu tenho outra linha equipotencial, ó, 90 graus, com a direção e sentido do campo. Então, aqui, galera, eu tenho que o potencial C é igual ao potencial M, que é igual ao potencial D.
Aí ele poderia fazer várias perguntas, né? Eu sei que essa linha equipotencial, né? Esse potencial de D, que é igual de M, que é igual de C, é menor do que de A, J e B. Então, eu poderia falar que o potencial de D é menor que o potencial de A, assim como o potencial de M menor do que o de J, ou de M menor do que o de A, e sucessivamente. Mas não é isso que ele fala em relação à diferença de potencial. O que eu sei? Que a diferença de potencial entre A, J e B é nula. Por que a diferença é nula? Todos não têm o mesmo potencial? Se todos têm o mesmo potencial, não tem diferença entre eles. Então, a DDP, a diferença de potencial de A para J para B é nula. E de D para M para C também é nula. Aí, dá a alternativa D de dado. Na alternativa D, ele fala que a diferença de potencial de A para J é nula e de D para M também é nula, tá bom? E eles são diferentes, esses potenciais. Então tá aí, galera, análise das superfícies equipotenciais. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte? Se inscreva no canal e até mais!